Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim viver mais e melhor. E no episódio de hoje, nosso tema é a dieta low carb. E para falar mais sobre esse assunto, eu trouxe uma grande profissional, Fernanda Macuco, que é formada em nutrição pela Universidade 9 de Julho, com especialização em nutrição esportiva pelo Centro Universitário São Camilo, atua como nutricionista clínica e esportiva há mais de 11 anos, com foco em prevenção e tratamento de doenças modernas, com abordagem low carb, e é criadora do canal Cozinha de Verdade com Fernanda Macuco, no YouTube, no qual ensina receitas saudáveis de forma simples e divertida. Fernanda, obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui, principalmente por esse movimento que você está trazendo aí de dar o acesso às pessoas a uma informação de qualidade, né? Ótimo. Obrigada. Obrigado você. Bom, Fernanda, a gente conversava agora há pouco como é difícil algumas vezes discutir sobre certos assuntos, né? A própria sabedoria popular já diz que futebol, política e religião a gente não discute, mas quando a gente fala sobre saúde, principalmente sobre dietas, parece que esse cenário ele se repete um pouco, né? Ao invés de ter um debate baseado em evidências científicas, trazendo ali os pontos positivos e até as limitações de cada uma das estratégias, muitas vezes o que a gente vê, na verdade, é uma guerra de opiniões, né? Um certo desdém pela opinião contrária e até mesmo uma visão mais simplista e enganosa de alguns termos. E talvez nenhuma dieta tenha apanhado tanto nos últimos anos como a dieta low carb, né? Até um pouco por conta ali da visão mais polêmica, mais midiática, que o Atkins, que é um dos grandes difundidores desse tipo de dieta, tinha lá nos Estados Unidos. E por isso a intenção hoje é realmente sair um pouco desse zum, esse barulho de opinião, olhar pela lente da ciência e realmente enxergar o que a gente sabe e o que a gente ainda não sabe sobre essa estratégia alimentar. Até porque, no fim das contas, quem mais perde com essa guerra de opinião acaba sendo o próprio paciente, que é ali muitas vezes bombardeado com informações falsas ou tendenciosas e acaba sendo deixado de fora de algumas evidências importantes. Nesse sentido, o que é uma dieta low carb? Existe uma quantidade máxima de carboidratos que a gente pode consumir para ela ser considerada low carb? A dieta low carb é uma dieta de baixo carboidrato. Quando a gente fala em carboidrato, a gente está falando basicamente em açúcar e amido, tá? Uhum. Quando eu falo em baixar o carboidrato, significa que não é que eu vou deixar de comê-los, né, de consumi-los, mas a gente vai reduzir a proporção diante do que eu vou comer de proteínas e gorduras. Uhum. Então, eu posso ficar entre 30 até 120 gramas de carboidratos e o que vai definir isso é quem é o paciente, por que ele precisa fazer uma alimentação low carb, porque não é todo mundo que precisa, né? Então, por exemplo, um paciente que tá ali para melhorar a condição de saúde dele, mas ele não tem diabetes, né? É um praticante de atividade física, é uma pessoa que não tem hábitos ruins, mas ele quer melhorar a saúde dele como um todo. Eu não preciso ser tão restritiva. Eu posso trabalhar aí com 120 até 130 gramas de carboidrato ao dia, porque naturalmente as pessoas se alimentam de 400, 300 gramas de carboidrato ao dia, que é basicamente comer farinhas e açúcares. Uhum. E é por isso que, durante tanto tempo, a medicina olhou como tratamento o fármaco e não a alimentação. Quando, na verdade, várias doenças podem ser prevenidas, essas doenças modernas que a gente chama, né? Se você tem uma adesão boa a uma alimentação baseada em comida de verdade, que a gente sempre vai bater nessa tecla, né? Comida de verdade é tudo aquilo que a natureza nos dá. Então, são as carnes, os ovos, os vegetais, as frutas. E aí, dentro dessa pergunta que você me faz, as frutas também estão inclusas e o que vai definir o quanto eu posso comer delas é de acordo com a estratégia que foi definida para aquele paciente, tá? Então, se é um paciente que precisa fazer uma dieta muito mais restritiva, aí com 30, 40, 50 gramas de carboidrato, talvez ele não possa comer um caqui. Uhum. Mas aquela pessoa que não tem essa restrição, né? Não tem a necessidade de ter essa restrição tão severa, eu posso trabalhar com ele tendo banana, né? Colocando aí uma batata, um aipim, e tá tudo bem. Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, do espectro da dieta low carb,
muita gente confunde low carb com cetogênica. Elas são sinônimos ou existe uma certa diferença entre elas? A dieta cetogênica é uma very low carb diet, né? Então, ela é uma dieta que tem uma restrição muito maior, né? Certo. E a dieta cetogênica, ela começou com estudo há muito tempo para pacientes com epilepsia, Uhum. né? E aí, como associava-se ao jejum, né? A dieta cetogênica, as pessoas a ciência começou a ver que esses pacientes tinham menos episódios dessas crises epiléticas. E, assim, se a gente for comparar hoje uma dieta, uma very low carb diet, né, que a gente chama essa dieta cetogênica, na prática clínica, a gente pode tratar doenças mentais, essas doenças que a gente associa às doenças modernas também, que são ocasionadas pelos maus hábitos de vida. Então, por exemplo, já está sendo bem estudado aí o tratamento até de depressão, transtornos de ansiedade, aplicando dietas de baixo carboidrato, porque o açúcar, ele gera uma compulsão, ele gera uma alteração hormonal que pode afetar o cérebro, né? Você estava até citando aquele livro muito legal que eu até falei, nossa, eu preciso terminar de ler, que é o Energia cerebral. Brain Energy. E é justamente isso. A gente não tem ainda estudos que sejam muito concretos para a gente poder afirmar, mas já tem um caminho aí que mostra que há benefícios, sim, em você restringir o carboidrato para você tratar não só as doenças de origem metabólica que a gente conhece como diabetes, hipertensão, doença renal, né? Tudo que envolve a síndrome metabólica também, do baixo colesterol. E isso é legal a gente falar também, né? Porque as pessoas perguntam, mas o que é a síndrome metabólica, né? Não é a junção de todos os fatores, mas se você tem 3 deles, né, você pode ter a síndrome metabólica e você não sabe como tratar. Então, esse conhecimento de você saber, poxa, eu tenho uma circunferência abdominal um pouquinho aumentada, sou uma pessoa que tem os braços mais finos, meu HDL tá mais baixo, né? Eu sou uma pessoa que geralmente eu tenho uma tendência a ter picos de pressão. Poxa, talvez eu tenha. Porque às vezes você deixa passar os sintomas, porque o diabetes mesmo é uma doença muito silenciosa, né? Sim. E se você não tem um cuidado, uma atenção a isso, você deixa passar, quando na verdade, no lugar de você entrar com medicamento, você pode usar a sua alimentação a favor. Perfeito. E esses pontos que você trouxe são muito interessantes, né? Esses estudos que foram feitos inicialmente com os pacientes com epilepsia refratária, né? Que inicialmente a gente não tinha tantos medicamentos para fazer o tratamento. E aí o pessoal começou a ver que o jejum, muitas vezes, melhorava esses episódios. E aí, logicamente, não dá para fazer jejum o resto da vida, né? Uma hora a gente precisa comer. E quando esses pacientes voltavam a comer, e aí principalmente uma dieta baseada em carboidratos, que era a dieta padrão, e até é hoje, muitas vezes, em vários lugares, eles voltavam até as crises. Exato. E aí o que eles perceberam era que a formação dos corpos cetônicos, né, a depressão do glicogênio, que é como a gente guarda a glicose dentro do nosso corpo, principalmente nos músculos, também no fígado. Quando isso acaba, normalmente a gente começa a produzir corpos cetônicos a partir da gordura. E eles começaram a ver que isso melhorava as crises. E que não precisa só jejuar. Exatamente. E através da dieta cetogênica, diminuindo muito a quantidade de carboidratos, a gente conseguia fazer essa depleção do glicogênio e formar corpos cetônicos também. Então, eu acho que esse começo que a gente está tendo com o Chris Palmer, energia cerebral, entre outras pessoas também, é interessante, lógico, precisa de muito estudo ainda, mas essa associação com transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, com a alimentação, com a parte mais básica da nossa fisiologia é bem interessante. Mas você falou um pouco sobre o que é uma dieta low carb. A gente pode dizer que existe um perfil de pessoa ideal para esse tipo de dieta? Você citou, por exemplo, a síndrome metabólica, né? Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso. Esse é o padrão ideal para as pessoas que começam uma dieta low carb? Existem várias estratégias que a gente pode utilizar. Mas para qualquer fator que envolva elevação da glicemia, a elevação da insulina, muitas vezes, no início principalmente, você pode estar com a sua glicose controlada, o seu pâncreas está produzindo ali direitinho a insulina, mas ela está começando a ter falhas. A tua glicemia não necessariamente vai estar alterada. Sim. Só que, às vezes, o profissional deixa passar e não acompanha, né, o hormônio insulina, que é importante a gente saber se ele está alto. Isso vai me acarretar outros problemas, né? Então, quando você pensa qual é a estratégia
por que a low carb ela é tão importante para a síndrome metabólica, né? Ou então para essa resistência insulínica, que é o que dá o start para todas as outras, né? Uhum. Por que ela vai funcionar? Porque eu vou manter a minha glicemia estável, porque eu vou demandar menos secreção de insulina, e é aí que está o pulo do gato, né? Por que a gente trata uma pessoa que tem alergia ao glúten, retirando o glúten, né? Uhum. Uma pessoa que tem alergia à proteína do leite, a gente restringe, retirando o leite. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa para aquela pessoa que tem um problema para metabolizar essa glicose, né? Uhum. Então, é importante a gente entender o porquê que a estratégia ela é tão eficaz. Então, o diabético, ele não tolera bem o consumo de carboidratos, a digestão não vai ser igual. Então, por que eu continuo dando carboidrato se essa pessoa tem um problema quanto a isso, né? Sim. Então, por isso que eu acho que a estratégia low carb, e eu uso como um exemplo pessoal, não porque eu tinha, talvez até tivesse, nem sabia disso, mas eu tinha um problema para manter-me bem, sem fome. Eu era uma Magali, sabe aquela coisa Uhum. assim de o tempo inteiro estar pensando no que eu preciso comer porque eu vou me sentir mal. E quando eu conheci a alimentação low carb, que eu comecei a praticar em mim mesma, eu vi os benefícios, eu falei, gente, isso aqui é transformador. E quando você me pergunta assim, Fernanda, qual é o maior benefício disso tudo? É justamente a liberdade de você poder ir e vir sem pensar em comida, Uhum. sabe? Então eu tô tranquila, eu vou ter a saciedade, porque a insulina baixa vai me gerar esse bem-estar, né? Que eu posso Uhum. dizer. Porque a gente tá saciado, a gente tá bem. Você Sim. tá com fome é muito ruim. E é por isso que a adesão às dietas tradicionais, ela é tão difícil. Lógico. Porque se a gente sente fome, o Dr. Souto usa, né? Uhum. Cemitério das dietas. Né? Então, essa coisa de você não olhar para qual estratégia é a melhor para você é o que dificulta a sua adesão. Então, Uhum. os homens, eles têm uma adesão muito boa para a alimentação low carb, porque eles Sim. gostam de carne, né? Porque eles não são formiguinhas, geralmente, né? As mulheres já têm uma dificuldade maior. Mulher gosta de doce, né? Tem aquela coisa na TPM, às vezes, que ela... eu quero um docinho. Aí tem um dia come o doce, no outro dia aquele ciclo de querer o doce de novo, e aí não consegue parar. Então, as mulheres têm um pouco mais de dificuldade. Mas a adesão, você tem que entender que é o perfil do paciente que vai te dizer qual é a melhor. Só Uhum. que se você for pensar como profissional, tendo um diabético na sua frente, não existe uma estratégia que seja tão eficaz quanto a estratégia low carb. E é por isso que eu vou levantar a bandeira sempre, porque até então, não só na ciência, mas na prática clínica é unânime. Perfeito. E é até interessante colocar, né? Você colocou, por exemplo, o paciente com alergia ao glúten, o paciente com alergia, por exemplo, ao leite de vaca, e até uma certa analogia ao paciente que não tem alergia, mas claramente ele tem uma intolerância Intolerância. à glicose, que no fim das contas o carboidrato vai virar glicose. Ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que, olha, nem todas as pessoas precisam restringir glúten. Uhum, Nem todas as pessoas têm alergia ao glúten. uhum. Nem todas as pessoas precisam restringir leite de vaca. Nem todas as pessoas precisam de uma restrição muito grande ou acentuada dos carboidratos. Até porque existe uma variação da dieta low carb. Talvez aqueles que mais precisam, uma dieta que se aproxima mais da cetogênica, é justamente o paciente já diabético, que claramente começou a ter essa disfunção da insulina, né? Ele já tem uma resistência à insulina. E aqui falando especificamente do diabético tipo 2, né? Exato. Que é o mais relacionado à resistência à insulina, ele já está entrando ali numa dificuldade, uma falência pancreática em que a insulina não está mais aumentando e não está dando conta. E muitas vezes a gente confunde a síndrome metabólica com uma junção de várias coisas diferentes. E no fim das contas, a síndrome metabólica em si, ela é um processo que vai acarretar ao longo do tempo em várias doenças diferentes. Por isso que vários critérios são pressão aumentada, triglicerídeo alto e HDL baixo, a glicemia aumentada e a circunferência abdominal, que é o que chama atenção talvez para a obesidade. Exato. Mas você falou muito bem, às vezes a pessoa tem uma circunferência abdominal aumentada, tem o braço fino, mas ele pode ter síndrome metabólica. Por quê? Porque o problema é mais o acúmulo da gordura central do que necessariamente o periférico, Exato. né? Então a Porque pessoa precisa a tomar um gordura cuidado. subcutânea, ela não está associada, né? Exato, ela na verdade até é um benefício pra gente. Exato. Agora, Já a visceral, né, a gente já começa a associar. E a gordura visceral,
uma gordura resistente, ela é difícil se você for pensar. O que eu posso fazer? Eu vou fazer atividade física, não vai mudar muito. Mas a alimentação muda esse perfil. O abdominal, né? Não, vou fazer abdominal, que aí Exato. é melhor. Não, você tá queimando talvez uma gordura mais localizada periférica, mas a E central aí, mesmo. ai meu Deus, mas eu tenho gordura no fígado, então não posso comer gordura. Primeiro erro, né? Sim. Tem muita coisa que a gente precisa, talvez, desmistificar em relação também à própria dieta. Mas você citou um ponto bem interessante, que é sobre a dificuldade, talvez, das mulheres de conseguirem emagrecer ou se manter no peso, né? Você trabalhou durante um bom tempo, especificamente com mulheres também. O que a gente pode trazer, talvez, que sejam as principais dificuldades da mulher nesse processo de emagrecimento e manutenção do peso? Eu acredito que o primeiro fator seja realmente as alterações hormonais, né? Então, a mulher que já tem a tendência a gostar de doce no período pré-menstrual, ela vai ter uma dificuldade grande a resistir comer o doce. Então, que geralmente eu ensino para as mulheres que o doce, ele não precisa ser tão doce, tá? Então, eu posso ter um chocolate que tem um teor menor de açúcar, eu posso consumir uma fruta que seja um pouco mais doce, que é menos pior do que me jogar num brigadeiro. Eu também tenho hoje a indústria a nosso favor, que a gente fala, nossa, um industrializado, mas se eu pego um adoçante de boa qualidade e eu crio uma receita à base de cacau, né, para quem gosta de chocolate, e eu associo com esse adoçante, eu vou ter uma restrição também de açúcar, eu vou matar o meu desejo pelo doce, e eu não vou prejudicar a minha saúde. Então, conhecer, eu sempre falo assim, o nutricionista, ele tem a competência da prescrição dietética, mas eu acho que ele precisa também entender um pouco sobre como eu posso aplicar isso na prática. Sim. Porque não adianta eu prescrever um planejamento alimentar, entregar, e as pessoas falam, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Então, eu preciso saber mostrar, eu preciso mostrar, por isso que o canal no YouTube surgiu, porque eu preciso mostrar para essas pessoas que é fácil de eu criar uma receita que vai me saciar, vai matar minha vontade, porque, Jorge, é vencer o impulso. E claro que eu tô falando que não é tão fácil, porque existem outros fatores, tem pessoas que têm algum problema com transtorno alimentar, né? E aí já envolve outros fatores. Mas para pessoas que não tem esse tipo de problema, a gente resolve mascarando esse açúcar dessa forma. A indústria já fabrica muitos produtos que a gente pode usar a nosso favor também, à base de adoçantes que são menos prejudiciais, né? Que tem que eles são palatáveis, mas não são altamente palatáveis, porque aquilo que é muito gostoso e tá lá na prateleira, gente, cuidado. Sabe? Provavelmente tem uma bruxariazinha ali, mascarada, principalmente porque os rótulos, eles escondem muitas coisas, né? Perfeito. E é interessante, né, que você falou sobre disfunções hormonais que acontecem na mulher, lógico, pelo próprio ciclo menstrual em si, que a gente também vê em pacientes com obesidade. Então, assim, falando da obesidade, doença em si, não do aumento do peso inicialmente, a gente até vê isso em alguns estudos, mas principalmente na obesidade, existe uma desregulação hormonal e até mesmo central, quando a gente fala de centro da saciedade, de recompensa, que não é uma questão apenas de força de vontade. Não é que a pessoa tá ali que ela não tem força de vontade, ela tá assim porque ela quer. Não, existe sim uma desregulação que a gente precisa lutar contra nesse processo de emagrecimento, superá-la para aí sim tentar manter o peso a longo prazo. Talvez esse seja um dos grandes problemas um desafio dessas pessoas. E ao mesmo tempo, eu vou entrar agora numa pergunta sobre por que a low carb causa emagrecimento. Esse uso desses talvez facilitadores, como o próprio adoçante, né? E lembrar, pessoal, adoçante não causa câncer da forma como a gente come adoçante, a não ser que você beba 2 litros de adoçante por dia. O que a gente tem também é que a pessoa tem que tomar cuidado se o objetivo dela é emagrecer, porque se torna uma coisa muito palatável, mesmo algo formado por proteínas, por macronutrientes que não sejam carboidratos, podem te fazer engordar. Claro. Então, não é que você pode comer uma coisa fit que você vai comer 2 quilos dessa coisa fit. Né? Isso não restringe só ao açúcar. Exatamente. Qualquer outra coisa. Vou comer 1 quilo de carne, vou comer bacon, manteiga exagerado. Tudo que a gente vá comer em excesso vai gerar. Exatamente. É o que a gente fala, né? São talvez os pilares do emagrecimento.
que todo emagrecimento precisa de déficit calórico. Uhum. Só que você pode atuar em o que você come, o quanto você come, até o tempo em que você está comendo. Isso. E aí, pensando nesse sentido, o emagrecimento da low carb, ele acontece por conta de uma restrição, uma contagem de calorias, ou tem algum outro mecanismo? Você falou, por exemplo, da saciedade, né? Uhum. Eu vou abrir para você algo assim que dificilmente os nutricionistas eles têm coragem de falar. Mas por muito tempo, dependendo do perfil do paciente que passava no consultório, eu percebia. Você tem que fazer uma anamnese muito boa para você poder ter esse feeling. Uma conversa, né? Exato. E aí, durante o recordatório alimentar, eu tento, de uma forma bem minuciosa, ver o que aquele paciente consome ao longo do dia. Uhum. Quando eu tenho aquela noção, a prática vai trazendo isso pra gente, mas quando eu tenho aquela noção do quanto ele come, eu entendo se aquela pessoa ela come errado, porque ela escolhe mal os alimentos, ou se ela come em quantidade. Porque existem perfis, né? Sim. Tem aquela pessoa que ela é comilona, ela precisa comer um prato grande, e existe aquela pessoa que ela não precisa comer tanto, mas ela não escolhe bem o alimento. Então, quando eu vou falar em estratégia low carb, para mim, o maior benefício é justamente a gente se manter saciado. E isso vai fazer com que, ao longo do processo, você venha sentindo menos fome. E quando você sente menos fome, você come menos. Uhum. Só que algumas pessoas vão sentir esse benefício logo no início. Outras vão ter mais resistência. É isso que você falou. Uma pessoa obesa que está acostumada a comer 800 gramas numa refeição, eu dar 250 gramas para ela vai ser a coisa mais difícil do mundo. Uhum. Ainda que aquilo, dentro do planejamento dela, já seja o necessário. Sim. Porque ela tem um hábito, né? Então, a estratégia low carb, ela vai te proporcionar saciedade, ela vai te dar a liberdade de você poder espaçar as refeições, que para mim é uma coisa muito maravilhosa. E ao longo do tempo, você vai descobrindo a fome real e a fome emocional. Uhum. E por isso que precisa ser algo diário, rotineiro. Então, é aquela coisa da constância que a gente fala, criar o hábito. Criar o hábito é muito difícil, né? Mas quando você tem a ferramenta certa, isso se torna menos complicado, né? Sim. Então, na estratégia low carb, você vai comer de forma gostosa, prazerosa, porque os alimentos, eles são bons, eles são gostosos, as pessoas não estão mais acostumadas a investir no natural. Por quê? Porque durante muito tempo a nutrição ensinou que o peito de frango ele tinha que ter um fio de azeite grelhado em água, que o arroz tinha que ser integral com cereal, que a barrinha de cereal. Isso não é palatável. Uhum. Mas quando você come um frango assado com uns legumes e aquela gordurinha do frango, ela é muito gostosa. Ou então você pode comer uma carne que tem um teor maior de gordura, claro, tirando a capa, porque a gente também não vai exagerar, né? Quando você come um legume feito na manteiga e aí você tem um tempero certo para isso, não tem como não gostar, sabe? Então, uma das coisas assim que eu vejo no consultório que me fascinou demais é o fato das pessoas que não gostavam de comer vegetais passarem a amar. Uhum. E era justamente porque vegetal no vapor, eu que amo vegetal também não quero. Ele não tem gosto. Mas quando você começa a inserir, né, tempero, assim, a gordura certa, na medida certa, você vai aumentar a palatividade desse alimento de uma forma. Eu falei certo? Creio que sim. Ele fica mais palatável. Fica mais saboroso do que normalmente Porque eu não me confundi na palavra aqui, se eu tô falando certo. Mas vai ficar mais palatável mesmo esse alimento, né? Então, é justamente você olhar qual é a necessidade, qual é o perfil, e se aquela. Porque não é todo mundo que vai aceitar bem. Uhum. E a gente tem que estar preparado para isso também. Então, de repente, não posso usar tanta restrição. Essa pessoa aqui, poxa, era difícil para mim, sabe? Eu confesso, Jorge, mas a pessoa falava assim: nossa, mas eu não consigo ficar sem cuscuz. Eu não consigo ficar sem tapioca. Não, porque para mim, eu falava: não, eu não posso dizer para ele: não, você não pode, você vai ter que comer assim. Eu vou jogar o jogo dele. Então, você gosta muito de tapioca? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma crepioca. Porque no lugar de você usar 5, 6 colheres de tapioca para fazer uma, nós vamos usar uma, bater com ovo, ela vai virar uma panqueca. E aí a gente vai colocar coisas gostosas ali dentro.
sabe? Vamos colocar um tomate seco, um pedaço de um queijo que não seja tão gorduroso, vamos colocar uma rúcula, um manjericão. Você gosta de quê? Ah, eu adoro orégano. Vamos colocar um orégano, sabe? Ah, eu gosto de presunto, embora seja um embutido, mas poxa, eu quero mudar o hábito dessa pessoa. Então eu vou usar isso a favor. E aí, aos poucos, a pessoa vai mudando e ela. Muitas acreditam que eu não vivo sem pão. Ela vive sem pão. Eu vou ensinar para ela a fazer um pão com farinha de amêndoas, sabe? Então, tudo é a gente usar estratégias pensando na individualidade do paciente. Perfeito. E talvez uma das coisas que mais tenha mudado na saúde como um todo, falo pela medicina, talvez até na própria nutrição em si, é aquela visão mais centrada no profissional de saúde, não necessariamente no próprio paciente. Em que a gente, não, o paciente eu não preciso saber o que ele quer. Eu preciso fazer aqui a estratégia que eu acho que é melhor para ele. E muitas vezes isso diminui demais a aderência das Com pessoas certeza. a qualquer intervenção, né? Seja ela medicamentosa, seja um tipo de dieta. E quando a gente fala de comida especificamente, existe não só a questão emocional, no sentido de a comida ser muitas vezes uma válvula de escape, principalmente talvez nas mulheres, no período próximo à menstruação, mas também em outras pessoas como um todo. Quem nunca, poxa, comeu uma pizza à noite porque teve um dia difícil e se sentiu muito melhor. Ela tem essa questão emocional, né? Além disso, lógico, existe uma questão cultural, né? Sim. Você falou sobre o cuscuz. Pessoas, por exemplo, no Nordeste adoram cuscuz, Exato. muito mais talvez do que outras pessoas. Poxa, ela vai vir para São Paulo, eu vou deixar de comer o cuscuz? Não, cara, dá pra gente pensar aqui em talvez uma estratégia. O álcool, a gente comentou agora há pouco, né? Ah, eu tenho uma taça de vinho, eu gosto de tomar todo dia. Tá, você entende, por exemplo, que o álcool não tem nenhum benefício, assim, em relação à saúde? Entendo. Então, seu benefício é muito mais ali, talvez, social, de benefício ali mental para você. Você entende que talvez tomar 2 na semana seja muito melhor do que tomar todo dia? Olha, talvez sim. Então, vamos tentar fazer isso? É mais uma adaptação à rotina da pessoa, porque se eu não conseguir fazer isso, e a gente já percebeu através dos estudos, o que mais faz com que as pessoas voltem a ganhar peso, não consigam ganhar peso a longo prazo, é a falta de adesão na dieta. Exato. O mesmo a gente estende para o refrigerante sem açúcar. Exato. As pessoas têm o vício do refrigerante sem açúcar e é isso que você falou. Você entende? O refrigerante sem açúcar, ele não vai te engordar ou vai te causar algum dano no seu processo de emagrecimento. Mas ele não é saudável. Ele não tem nada para te acrescentar. Exatamente. Mas ok, continue. Vamos reduzir. Você toma 4 latinhas, que tal a gente reduzir para 2 latinhas? É a mesma coisa para a pessoa que quer começar a fazer atividade física. Não vai fazer 5 vezes na semana. Começa 2 vezes na semana. Só simplesmente começa. E essa coisa da adesão é o mais importante, porque se ela não tem uma boa adesão, na fase da manutenção, que é onde as pessoas voltam a engordar, ela vai abandonar. Ela vai voltar a ganhar peso. Porque emagrecer não é difícil. Manter-se magro, manter-se no peso é a coisa mais difícil. É o maior desafio para o profissional da saúde. Tanto para o médico quanto o nutricionista, que precisam estar alinhados também. Porque não adianta eu ser um médico que eu não confio na conduta nutricional do nutricionista que trabalha comigo, porque a adesão do paciente não vai ser boa. Como é que eu vou. Ah, não, hoje em dia a gente tem a medicação para usar a favor também de algumas pessoas que precisam. Sim. Mas se esse médico não direciona o paciente, olha, em conjunto com essa medicação, eu preciso que você vá ao nutricionista, que você mude seus hábitos. Porque o médico ele precisa entender o mínimo de como é a rotina daquela pessoa. Se ela tem hábitos bons, quais são as virtudes também, porque nem tudo é tão ruim, né, no paciente. Às vezes ele tem uma coisa. Eu sempre foco naquilo que eu posso enaltecer do paciente. Então ele fala, eu faço tudo errado, eu faço isso. Mas em compensação, eu almoço e aí depois eu chego muito tarde, eu fico o dia inteiro sem comer. Eu falo, cara, que coisa legal. Você não é uma pessoa que belisca. E aí ele, sério? Porque beliscar é muito ruim. O beliscar, você não controla o quanto você está comendo. Então, você fazer refeições espaçadas significa que você tem um perfil maravilhoso para se dar bem com low carb. E aí eu mudo o que ele vai comer. E eu não mudo a rotina dele. A rotina dele eu mantenho. Então, são essas coisas que a gente tem que pegar, sabe? Poxa, tem um médico que está cuidando em conjunto comigo. A gente fala a mesma língua. A adesão é muito melhor. Eu tenho o hábito desse paciente que favorece ainda mais a minha estratégia que eu penso para ele que vai ser a melhor, muito melhor adesão. Porque na fase de manutenção de peso, que é onde o paciente quer voltar a comer alguma coisa, tá? Ele vai perguntar, e agora? Eu posso voltar a comer? É unânime, todos, tá? Eu falo,
peraí. Como é que você tá durante o tempo? O que é aqui, lá no passado, lembra do passado? O que te tirava de foco? O que era difícil para você quando você permitia resistir os próximos dias? Quando eu fazia isso. Então, talvez não seja dessa forma que a gente deva reintroduzir. Ou talvez esse alimento, poxa, vamos tratar ele assim com uma atenção diferente, né? Então, é aquela coisa de novo que a gente vai bater sempre na tecla, né? Olhar para o paciente e entender quem é ele, o que ele precisa, né? E Perfeito. como é que a gente pode ajudar da melhor forma. E até quando a gente fala dessa fase de manutenção, né, da perda de peso, seja ela através da dieta ou do medicamento, se não acontece uma mudança importante dos hábitos daquela pessoa, ela vai voltar a engordar. A grande maioria delas vai voltar a engordar porque existe uma tendência do nosso corpo a voltar para o maior peso que a gente teve. A gente foi feito para estocar energia. Isso também, Jorge, a gente pode falar sobre o diabetes do tipo 2. Sim. Porque tem a remissão do diabetes com alimentação low carb, na maior parte das vezes sim. Dependendo se a pessoa não está há muitos anos diabético, eu consigo fazer essa remissão com alimentação. Porém, se essa pessoa, nossa, olha, não tem, meu controle está maravilhoso. E ela volta depois, que ela tá bem ali, que ela tá controlada. Se ela voltar com os maus hábitos, infelizmente, é como o ganho de peso. Vai voltar. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo, e a gente precisa colocar isso para as pessoas entenderem, porque tem muito esse problema da visão simplista, da generalização, talvez ali da extrapolação de alguns conhecimentos fisiológicos, que não quer dizer que necessariamente a dieta vai curar o seu diabetes. Até porque ele é uma doença crônica. Sim. Se você parar de fazer a dieta ou alguma outra intervenção, vai voltar. A dieta ela vai substituir os meus medicamentos? Talvez, ao longo do tempo. Talvez ela diminua, por exemplo, o uso de insulina no diabético tipo 2, que já entrou em falência pancreática. Exato. Talvez eu não precise tanto de outros hipoglicemiantes, porque justamente a minha glicemia não está variando tanto. Então não é assim que a dieta ela vai substituir ao mesmo tempo. Comecei a dieta, vou parar os meus medicamentos. Não, por isso não é que assim tem que estar o funciona. conjunto com o médico, nutricionista, exato. Exatamente. Para ser seguro. Exato. Quer ver outro dado que é bem interessante? Você acredita que 90% da nossa audiência ainda não está inscrita no canal? Ah, não. Pois é. Então, se você que está assistindo o vídeo acha esse conteúdo interessante, quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, por favor, se inscreva no nosso canal, curta também o nosso vídeo, que é importante, porque assim você consegue não só ficar por dentro do que acontece aqui, mas também permite que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Mas você falou muito bem, Fernanda, sobre a parte do diabetes em si, né? Do uso, talvez, da estratégia low carb nesses pacientes. Qual é a lógica por trás dessa intervenção e realmente é possível o paciente entrar em remissão do diabetes só com a dieta? Muitas vezes é aquela coisa, se o paciente ele acabou de ter o diagnóstico, né? O nutricionista ele não dá o diagnóstico de diabetes, tá? O paciente ele chega com o diagnóstico para nós. Claro que através dos exames a gente já consegue ver onde está e a gente ajuda da forma que dá, mas de qualquer forma precisa de um encaminhamento para que esse diagnóstico seja feito. Então, se esse paciente está no início, até 5 anos aí, né, pelo que mostra a ciência, eu consigo, através da alimentação, colocar esse paciente em remissão. Por quê? Porque o diabetes, como você mesmo disse, é a falha da função, né? Então, quando você não consegue mais dar conta de exercer a função da insulina para fazer com que a glicose, né, tenha a captação correta dessa entrada na célula, eu tenho um problema que é gerado por alguma causa. E a causa já é sabida, que é o descontrole glicêmico. Né? Então, por que esse descontrole glicêmico existe? Por conta do consumo exacerbado, tá? Não é porque eu consumo carboidrato, mas é pelo consumo exacerbado de carboidratos, que envolve açúcar e amido, tá? Então, se eu reduzo essa quantidade de carboidrato da minha alimentação, eu reduzo a demanda da produção da insulina. E é por isso que eu consigo fazer o controle glicêmico e estabilizar a minha condição, que a gente chama de remissão. Então, se eu tiver uma alimentação de baixo carboidrato, eu tenho que entender que eu não vou ter picos glicêmicos. E é justamente esse pico que vai demandar demais da minha insulina e que vai criar essa resistência. Se eu controlo isso, eu melhoro a resistência insulínica, eu melhoro os meus níveis glicêmicos e eu tenho o que a gente chama de uma estabilidade no diabetes, né? Ou remissão. Antes a gente usava o termo reversão. Sim. Né?
E, nossa, meu Deus, foi uma crítica atrás de crítica. Eu me lembro, esse é um caso, né, de consultório, que eu atendi uma cardiologista e ela estava com uma resistência insulínica bem avançada já. E eu falei, vamos entrar desse jeito, tal, não sei o quê. E ela teve resultados maravilhosos. Eu a acompanhei por 10 meses, se não me engano. Uhum. E aí, quando ela estava bem, eu não sei, ela levou talvez para os colegas e tal. Ela começou na minha rede social, né? Todo post que eu colocava. Eu lembro que tinha um que eu usei a palavra reversão. Ela se revoltou, ela falou: não, porque você não tem como comprovar só porque agora o seu paciente está bem, que ele não vai voltar a ter, porque não existe. Eu falava, não. Aí eu peguei no dicionário o significado da palavra reversão, enfim. Então, até mesmo o colega beneficiado pelo padrão dietético, ele tinha essa resistência. Isso está mudando, tá, Jorge? Uhum. Isso está mudando bastante. Eu acho que eu cheguei a comentar com você que eu cheguei a ter 80% do meu público de pacientes que eram médicos. Sim. Porque eles eram entusiastas, eles estavam curiosos para saber, né? E aí, quando você vê o benefício, você vai ter que entender, pô, isso realmente acontece. Vou dar uma estudada. Pô, a ciência aqui tá bem avançada nesse quesito. Por que eu vou virar as costas para algo que está sendo dito, comprovado e principalmente visto, né, assim, visto dentro de consultório para o próprio paciente dele, ou para a própria pessoa mesmo? Por que eu ainda vou resistir a isso? Eu não consegui entender durante muito tempo o porquê dessa resistência, sabe? Não sei se tinha algum conflito por conta da indústria farmacêutica que, né, algum médico se beneficiava disso, ou se é realmente porque não conseguia mudar a chave de abandonar aquele conceito antigo. Mas eu sei que para mim foi muito rápido. Na faculdade, eu me lembro que eu ainda não, eu estava no meio da faculdade e eu comecei a estudar e eu vi sobre dieta cetogênica e eu comecei a ver dos benefícios do óleo de coco durante o jejum. E eu já estava começando a testar jejum. E eu levei esse artigo para a professora. Eu lembro que ela falou, não, pelo amor de Deus. Ela nem quis ler, sabe? Porque aquilo ali era muito novo. Isso aí eram dados que a gente aprendia tudo com o Dr. Souto, que ele era a nossa faculdade, né? Então eu comecei a olhar muito mais para o que era estudado lá fora do que estava sendo estudado na minha própria faculdade. Então, essa resistência, essa mudança, né, do padrão alimentar, durante muito tempo foi mal vista. E a gente teve que ter muito pulso e resistir realmente até o nosso próprio conselho a não deixar de publicar aquilo que a gente sabia que ia beneficiar a população, porque a gente sabia que aquilo era verdade, sabe? E estava existindo. Eu comecei a falar para você, aconteceu comigo, sabe? Então, aconteceu comigo, aconteceu com meus pacientes. Como é que eu tô vendo tanta transformação? Porque eu me apaixonei pela nutrição depois que eu vi a transformação que era possível acontecer, principalmente no tratamento daquelas doenças, né? Porque até então, era o paciente que eu falei, eu vou pro esporte. Só que não tem atleta batendo na sua porta toda hora. Sim. A maior parte das pessoas que buscam um nutricionista, elas querem ou prevenir doenças, ou então tratar as doenças. E eu precisei entender que eu tinha que realmente resolver aquilo através de uma alimentação, de um direcionamento que não era bem visto ainda dentro do nosso país. Então eu falei, caramba, eu vou ter que surfar essa onda contra a maré, né? E vai ser bem difícil. Mas eu falei, não, é isso que funciona. Se eu não puder aplicar isso, eu não quero ser nutricionista. Perfeito. E é um pouco do que a gente falou lá no começo, né, na introdução, sobre essa visão mais extremista, né? Eu já coloco aqui pro pessoal, e quem acompanha a gente já sabe disso, que toda visão extremista, ela provavelmente ela tá errada, ou no mínimo enviesada, né? E aí existe talvez ali uma resistência muito grande de algumas pessoas por conta de um próprio viés pessoal, de que a pessoa estuda aquilo sobre o Léo Costa, por exemplo, que veio aqui conversar com a gente, ele fala bastante sobre isso, né? Que, cara, se você gosta realmente, se você é apaixonado por um assunto, não estuda ele não, porque se vier coisa ali que, se você é um cientista e vier coisa errada, pode ser que você tenha um certo viés em relação a isso. Então, quem realmente gosta de ciência não deve estudar muito aquilo que ela gosta muito, porque pode ser que ela tenha resultados não tão favoráveis a ela. E aí a gente vê esse extremismo em qualquer tipo de
raciocínio, né? Seja a pessoa que defende o low carb, seja a pessoa que defende a Mediterrânea, seja a pessoa que defende a low fat. Existem diferentes estratégias e todas essas estratégias parecem ter benefícios e talvez ali limitações. Pensando especificamente nesse ponto, a gente pode dizer, talvez através da ciência e por meio dos estudos que a gente tem hoje, que a dieta low carb é a que causa a curto prazo maior perda de peso, e isso, por exemplo, é mantido ao longo do tempo? É a que mais proporciona essa perda de peso e é a que melhor, por conta da adesão, a que melhor apresenta a manutenção, né, com um prazo mais extenso de manutenção de peso, é com a estratégia low carb. Tá? Uhum. Não é a única e nem a melhor, porque a melhor é aquela que tem a melhor adesão, Sim. né, para o paciente. Mas é a mais eficaz no que a ciência mostra. Por quê? Pela redução da fome, né? Então, essa promoção da saciedade, ela muda também o comportamento. Porque eu deixo de pensar na comida. E é uma das coisas que, quando você está com fome, é enlouquecedor. Né? Você está numa reunião de trabalho, se a gente estivesse aqui agora numa reunião de trabalho, e eu olho no relógio e eu só posso comer daqui 5 horas, porque a nossa reunião daqui vai emendar numa outra. A pessoa que ela não está preparada para comer mais tarde, ou seja, ela não sente essa fome. Por que ela não sente essa fome? Porque ela se alimenta de uma forma que ela usa o corpo dela em benefício, o metabolismo dela em benefício, através da alimentação. Então, se eu não tenho um pico de glicemia, se ela está constante, eu não gero a fome. Uhum. Como é que eu posso querer? Eu preciso mudar o meu hábito, eu quero fazer isso, né? Eu quero ter... eu quero comer menos, eu quero ter a restrição calórica, eu quero ter refeições mais espaçadas, mas eu quero continuar comendo uma alimentação de alto carboidrato. Eu não vou conseguir. Então por que a low carb ela é mais eficaz na perda de peso? Porque eu consigo mantê-la durante muito mais tempo do que uma pessoa que trabalha com restrição calórica, com mais carboidratos, e ela tem mais fome. Ela vai conseguir durante um tempo, mas depois ela não vai manter. Perfeito. Quando a gente olha a maior parte dos estudos, realmente, em uma boa parte deles, a dieta low carb, parece ter inicialmente uma perda de peso mais acentuada. Uhum. Lógico que a gente não vai comparar a dieta low carb, por exemplo, a uma dieta da lua, uma dieta extremamente Claro. da sopa, que é lógico que a pessoa vai perder mais peso durante o período inicial, porque ela tem uma restrição calórica gigantesca. Mas a gente tá Mas falando ela em não vai longo perder prazo. só isso também, né? Ela vai perder massa muscular, vai perder muita coisa. Então a gente está comparando dietas que aparentemente são muito parecidas, né? Em relação, não à composição em si, mas à ideia que a gente tem. Principalmente a Mediterrânea e a low carb, né? Elas têm uma coisa. E a Mediterrânea não é tão criticada quanto a low carb. Exato. Talvez basicamente... até porque culturalmente na região ela é mais aceita. Exato. Né? E é uma alimentação baseada em comida de verdade. Exatamente. Também. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha esses estudos a longo prazo, todas elas se aproximam, né? Isso realmente a longo prazo, talvez 12 meses até um pouco mais. Por quê? Porque o problema específico não é a dieta. Exato. O problema é a adesão que a pessoa tem à dieta. Se eu vou começar a fazer uma low carb, eu faço ela corretamente durante 3 anos, é bem pouco provável que eu vou ganhar peso. Se eu fizer a Mediterrânea, também pouco provável. Até a própria low fat é pouco provável. Eu posso ter ali alterações em outros parâmetros que a gente já comentou aqui, talvez do ganho da low carb, para principalmente o tratamento da síndrome metabólica. Mas realmente, o conceito básico de basear a sua alimentação em produtos de verdade, e aí talvez até a classificação nova que foi feita aqui por um grupo de estudos brasileiros da USP, tem essa importância, porque ela traz uma mudança, talvez, na pirâmide alimentar, que passa a ser não só baseada no macronutriente, mas também no grau de processamento que aquele macronutriente tem. Isso foi bem importante. Seja importante, porque a pessoa começa a entender que, cara, pode ser que seja proteína, mas se ela é extremamente processada, não é igual a proteína que eu tenho lá, e talvez não esteja nem igual a proteína que eu consumo num bife. Isso. Porque essa vem com uma saciedade associada, né? O próprio whey protein, né? Não tem uma saciedade associada àquela proteína, tanto quanto eu consumisse a mesma quantidade dela em um bife. Nossa, esse ponto que você tocou é bem importante. A gente também trazer o benefício da alimentação low carb é muito mais fácil da gente ter uma manutenção de massa magra também. Né? Porque uma dieta low fat, ela não só vai deixar. Como é que eu posso falar? Não é que ela não promove tanta saciedade, tá? Então, e aí, assim, eu vou ter
proteína medida ali numa restriçãozinha que ela não pode passar daquilo. E na low carb, a gente trabalha com proteína um pouco mais alta. Dependendo do caso, eu posso trabalhar aí 2,2, 2,4 de proteína. E isso vai me ajudar na manutenção da massa magra, claro, deixando, né, assim, bem claro para as pessoas de que a sua massa magra depende do seu estímulo. Exato. Tá, então é não só comer adianta proteína nada, que vai né, eu criar ficar o comendo, músculo. nossa, eu como muita proteína ao dia. Eu preciso também dar esse estímulo. Mas assim, o benefício da alimentação low carb em manutenção de massa magra e principalmente prevenir essa perda durante o processo de emagrecimento é muito mais eficaz. Uhum. Então, uma das coisas que eu gosto bastante de falar para as pessoas falam assim: eu não quero perder massa magra, eu quero ganhar músculos e eu quero emagrecer. É possível? Depende do quanto você vai emagrecer, né? Então, por isso que é legal também a gente não ter uma restrição muito severa em calorias. Eu posso, de repente, prescrever uma alimentação normocalórica para essa pessoa e dar um estímulo através da atividade física para ela ter esse déficit. E ela consegue emagrecer com bastante saúde, que eu costumo dizer. Emagrecer com saúde é você preservar sua massa magra e você perder o pezinho que você quer ali, gradual, é devagar e sempre. Perfeito. Pensando talvez até nos próprios mitos que estão envolvidos na dieta low carb, porque como você falou, por ser uma dieta low carb, ela vai ser baseada principalmente nos outros 2 macronutrientes, que são gordura e proteína. Uhum. Talvez muito mais na proteína do que na gordura, mas elas também estão associadas, né? Muitas vezes, principalmente quando a gente fala de proteína animal, ela vem associada à gordura, seja ela saturada ou insaturada. Lembrar também que não é porque é um bife de vaca, por exemplo, que ele só tem gordura saturada. Exato. Existe uma composição ali que muitas vezes pode até ser mais de insaturada do que saturada em si, mas o que a gente vê é que existe o mito de que talvez a dieta low carb causa aumento do colesterol, aumento do risco cardiovascular. Inclusive, talvez a outra da proteína, por ser uma dieta hiperproteica ou com mais quantidade de proteína, que ela causa problema nos rins ou do fígado. Falando especificamente do primeiro ponto, como é que funciona essa parte do controle do colesterol no paciente que faz a dieta low carb? Porque muita gente acha que low carb é o que a gente falou, botar manteiga no café, passar manteiga em tudo, comer quantidades exageradas de gordura. Bem pontuado. Na pessoa saudável, existe sim um aumento importante do risco cardiovascular? Aumento do risco não, mas existe uma elevação do colesterol, tá? Nesse início, na adaptação, você pode ter um aumento do LDL, mas você também aumenta o HDL, tá? Então, quando você olha o colesterol total, você vai olhar, nossa, meu Deus, eu aumentei muito meu colesterol. Peraí, mas como é que tá o seu HDL? Né? Como é que tá seus triglicérides? Porque low carb não aumenta triglicérides, o que aumenta é açúcar, né? Então, o aumento do colesterol que vai ocasionar risco cardiovascular não está associado a uma alimentação de baixo carboidrato. Pelo contrário, açúcar é convertido em gordura que vai aumentar o meu colesterol. Então, quando você está lidando com uma alimentação rica em proteína e mais alta em gordura, eu tenho que me preocupar mais com o quanto eu vou comer e o tipo da gordura. Porque, como você disse, né? Não adianta eu encher de gordura no meu café e escolher mal o tipo da gordura também. Ô Jorge, eu no início não tinha nenhum problema na prescrição de bacon, de manteiga, de queijo, mas as pessoas não estão preparadas para isso. Porque não se resume a isso, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, eu tenho maior cuidado em comprar um bacon que é defumado artesanalmente, sabe? Que não tem aditivos químicos. Porque a gente também tem que ir para esse lado, né? Lógico que não precisa ser extremista, só como orgânico, só como embutidos artesanais. Se eu posso investir nisso, é um cenário maravilhoso. Mas já que eu estou investindo em mais gorduras, né? Se eu tenho uma alimentação de baixo carboidrato, como você bem pontuou, eu tenho um pouquinho mais de gordura, eu tenho um pouquinho mais de proteína, porque eu preciso contrabalancear isso aí. Então, por que eu não posso escolher uma gordura de boa qualidade, né? Então, quando eu digo gordura de boa qualidade, não quer dizer que a gordura que está na picanha é ruim. Mas eu não tenho por que comer aquela capa da picanha toda, porque, nossa, eu faço uma alimentação low carb e eu posso comer. Sim. Porque isso aí vai gerar um risco, né? Com certeza. Assim como eu não devo exagerar na manteiga, né? Assim porque eu não preciso comer uma salada banhada no azeite. O azeite é uma das gorduras que eu mais gosto. Sabe? É uma gordura muito legal pra gente fazer o preparo, desde o café da manhã até o nosso jantar. Então, em tudo que você puder colocar,
no seu preparo, escolhe o azeite. O azeite de oliva, maravilhoso. Mas eu não posso exagerar, né? Então, não se preocupar com essa coisa dessa conversão do colesterol exógeno em colesterol endógeno é a primeira coisa que a gente tem que ver. Porque não tem nada comprovando. Se a ciência... Nossa, olha, a alimentação low carb, ela aumenta o risco cardiovascular. Ensaios clínicos randomizados, me apresente algum. Né? Claro que tem os estudos observacionais que a gente vê uma balela ou outra que sai de vez em quando, aí o ovo já foi vilão, a manteiga já foi vilã, enfim, tantos ensaios que a gente já viu, estudos que a gente já viu, que tentaram banalizar o consumo da gordura. Mas a gente tem que entender quem é que está falando, quem está escrevendo, onde está essa publicação, qual é o tipo do estudo, né? E que infelizmente, as revistas, elas colocam o que elas querem, porque o público leigo não sabe diferenciar. Perfeito. Né? A gente viu recentemente uma reportagem, até comentei contigo, que falava exatamente sobre isso, né? Sobre a dieta low carb, o aumento da mortalidade, inclusive, em pessoas. Mas são estudos observacionais. Observacionais assim, não tem uma força para poder dizer sobre isso. Inclusive, podem ter vários vieses ali que confundem as pessoas. E aí, pensando talvez fazendo aqui o advogado do diabo, eu posso dizer que, lógico, nem toda dieta low carb pode aumentar o risco cardiovascular. E talvez a grande maioria delas, principalmente quando a gente fala de pessoas saudáveis, não vai aumentar tanto o risco cardiovascular. Porque não é uma restrição extrema de carboidrato que eu preciso compensar tanto com gordura. Exato. Agora, ao mesmo tempo, a pessoa que tem esse comportamento que você falou, não, a minha dieta é low carb, ela é baseada em bacon, picanha, manteiga e só. É lógico que essa pessoa vai ter um aumento do colesterol, porque ela não está escolhendo bem os alimentos. Exato. Isso vai se refletir, talvez, no aumento do LDL. Exato. Claramente, a dieta low carb, ela parece ter um benefício muito grande em relação ao aumento do HDL e redução do triglicerídeo, que também são ali fatores associados a risco cardiovascular. Exato. Mas, em alguns casos, ela pode aumentar o LDL. E aí, é a mesma coisa para a pessoa. Gente, se o LDL está aumentado, LDL, ao longo do tempo, parece ser um grande fator de risco para a doença cardiovascular. Então, pode ser que talvez ali a gente precise associar uma estatina, tratar esse tipo de elevação. E tem a predisposição genética também. Também associada. Pode ser talvez que ela aumente uma partícula de LDL que não seja tanto aterogênica, que entupa tantas artérias. Pode ser. Mas não é por isso também que a gente vai deixar de fazer a estratégia tradicional, que é o tratamento da dislipidemia com aumento do LDL. Então, a gente precisa ter um certo cuidado pessoal para não trocar as coisas, que é exatamente aquele pensamento extremista, aquele viés falácia do espantalho, que a gente começa a colocar as coisas extremas e deixa, talvez, uma pessoa falar, não, largue sua estatina porque não vai aumentar o LDL. Exato. Inclusive, tem pacientes, e aí talvez uma parte mais saudável, né, as pessoas magras, que fazem uma dieta de very low carb, que são chamadas de hiperrespondedores, que são aquelas pessoas que realmente parecem, a gente não sabe muito bem porquê, talvez por uma própria predisposição genética, estouram o LDL por conta desse tipo de dieta. E aí, nessas pessoas, logicamente, a intervenção com a estatina parece ser benéfica. Talvez até uma dieta não tão very low carb assim faz interesse. Então, essa, talvez, discussão é a discussão que a gente quer. E Jorge, também a alimentação low carb, se você for pensar, ela pode não ser tão saudável. Se eu escolher comer carne frita, então eu faço almôndega, carne, proteína. Mas eu fritar em imersão numa gordura, eu continuo fazendo uma alimentação low carb. Exatamente. Só que quem disse que esse tipo de alimentação é saudável? Né? Assim como eu posso mergulhar tudo num creme de leite, tô comendo gordura, é bom. Só que, poxa, o excesso, a escolha do alimento e o quanto você come dele, pode botar uma alimentação low carb que tem tudo para ser boa, por água abaixo. E pode, muitas vezes, não chegar no déficit calórico que a pessoa precisa, Principalmente isso. Se a pessoa, Se a gente está falando de pessoas que querem emagrecer. Né? Exatamente. Bom, a gente falou sobre essa parte da gordura. E, logicamente, isso dá muito mais papo. Mas eu queria falar da parte da proteína, né? Porque existe esse mito de que comer muita proteína dá problema no rim, né? Existe até uma certa verdade por trás disso, a gente vai falar sobre. Mas a gente come tanta proteína assim, um paciente saudável, na dieta low carb, que existe um risco para o rim? Vamos voltar. Quando eu promovo muita saciedade, dificilmente eu vou comer volumes gigantescos. Então, se essa pessoa está fazendo uma dieta low carb, presume-se que ela consiga fazer café da manhã, almoço, jantar, ou talvez até 2 refeições ao dia. O volume do quanto eu vou comer vai determinar se aquilo é bom ou não para mim. Então, dificilmente alguém vai comer quilos de proteína ao ponto de causar um dano renal, salvo se essa pessoa já tiver algum dano. Perfeito. Tá? Então, um indivíduo saudável
que vai comer ovos de manhã, vai comer um bife no almoço, vai comer um frango no jantar, ele não vai extrapolar os níveis de proteína. E principalmente, esse tipo de proteína consumido não é algo que deva ser assim visto como, meu Deus, talvez seja um fator de risco para aumentar um problema renal, né? Uma predisposição a desenvolver esse problema renal. Porque o Dr. José Neto, ele sempre fala isso também. Aqui, você conhece ele? Sim. O nefro é maravilhoso, lá de BH. A origem do problema renal começa com resistência insulínica. Né? Então, a gente, de novo, está falando, não é o consumo da proteína que vai causar a doença renal. Perfeito. Né? Então, é o consumo do açúcar em excesso que vai começar a gerar alterações metabólicas e, em consequência, vai aquela cascata, né? De outras doenças que vão surgindo. Eu não estou falando de pacientes que têm alguma doença renal, gente. Estou falando de indivíduos saudáveis. Não tem por que eu ter medo de aplicar proteína, tá? Sim. Então, inclusive, a gente pode falar da suplementação também, que tem muitas pessoas que não conseguem comer a quantidade de proteína. Exato. E elas precisam suplementar. E esse padrão acontece muito no perfil de pessoas que consomem uma alimentação low carb. Porque elas se sentem tão saciadas que elas, às vezes, não conseguem ter esse apetite para comer a proteína que elas gostariam de bater. Principalmente os praticantes de atividade física. E é aí que entra a suplementação. Que a suplementação deve ser uma prioridade. Perfeito. O whey, por exemplo, é um grande suplemento, a gente pode dizer. Sim. Exatamente pela palavra. Porque ele não substitui nada, especificamente. Uma pessoa saudável, ela pode, através da alimentação, consumir a quantidade de proteína que ela precisa. Só que, em alguns casos, complementar essa proteína com whey protein é válido porque a pessoa não quer comer mais. Exatamente. E talvez ela precise um pouco mais de proteína. Então, realmente, a gente vê evidência no whey, mais como um complemento alimentar, uma substituição, talvez ali uma estratégia alimentar, do que necessariamente qualquer outro tipo de causa. E falando sobre a proteína até, desculpa, mas a pessoa que tem problema renal, e talvez o diabetes mellitus tipo 2 seja um dos principais causadores, essa sim ela precisa, dependendo, lógico, da taxa de filtração glomerular, do grau de doença renal, de restrição proteica. Mas a pessoa saudável, é muito pouco provável que ela consuma quantidade de proteína suficiente para causar qualquer tipo de lesão renal. Então o pessoal precisa tomar um certo cuidado com isso. E é essa coisa do consumo da proteína, e que eu acabei até citando, que ela por fazer uma alimentação low carb muito bem feita, vai reduzindo a fome. A gente pode até dizer assim que é um benefício, porque a gente cai naquela coisa do jejum, um jejum natural, que traz os benefícios também, que a gente começou o podcast falando sobre o benefício do jejum na ciência, que foi o que começou a ser estudado e que originou todos os outros estudos sobre low carb, né? Então, o jejum, ele está associado, assim, à promoção da saciedade e benefícios também são causados porque o jejum está rotineiro ali, natural dentro daquela rotina da pessoa, né? Então, por exemplo, eu era uma pessoa que fazia, eu era uma pessoa que fazia 4 refeições, aí eu comecei a fazer uma estratégia low carb, eu comecei a perceber que, poxa, a minha fome está reduzindo, eu não preciso, eu vou pular essa refeição, o jejum começa a aparecer de forma natural, e aí eu começo a entender que o quanto eu posso nesse jejum para não prejudicar as minhas necessidades nutricionais. Perfeito. Então, o jejum é para todo mundo? Não. Mas para uma pessoa que tem uma boa adesão ao jejum, pode ser muito benéfico e, principalmente, por ele ser algo que vai naturalmente beneficiando essa pessoa, não só com a saciedade, mas às vezes até com a concentração, né? Com aquela coisa de você conseguir ter uma maior produtividade. A única coisa que eu sempre falo, gente, só presta atenção para ver se você está comendo o suficiente, porque a gente não quer perder massa magra. Perfeito. E ao mesmo tempo também tomar cuidado para as pessoas que usam o jejum como estratégia alimentar, porque o jejum não é dieta, né? Exato, dieta do jejum. As pessoas que usam como estratégia às vezes podem comer muito mais do que elas deveriam durante o período de alimentação. Só as pessoas fazem, sei lá, 10, 15 horas de jejum e naquelas 3, 4 horas que elas teriam para comer, ela come 4.000 calorias. É uma forma tão grande assim, tão errada para se enganar. Eu lembro, você falou muito legal isso aí. Eu tinha um paciente
aqui de São Paulo, inclusive. Uhum. E ele foi no consultório, é aquele perfil. Isso é bem interessante a gente falar. A maior parte das pessoas que tem a fome noturna, elas não têm fome matinal. Então, são aquelas pessoas que acordam meio enjoadas, não gostam de fazer nenhuma refeição pela manhã, almoçam muito pouco. Uhum. E aí tem aquela fome compensatória no fim do dia. Então, esse paciente, ele fazia a primeira refeição dele quando ele chegava em casa depois do trabalho às 9 horas da noite. E ele geralmente comia junk food, Uhum. sabe? Então, assim, ele falava, Fernanda, eu faço uma refeição ao dia. Eu não entendo porque eu não paro de engordar. Aí que Exatamente. vem, você quer se enganar, né? Então, o jejum é muito legal quando ele é bem aplicado como estratégia e não como dieta e não como hábito de vida, Uhum. né? Mas o que você come vai determinar qualquer estratégia que você vai colocar. Então, não Perfeito. adianta, eu faço estratégia X, Y, Z, mas você não olha para aquilo que você está comendo. O que é aquilo? Quanto você está comendo? E está de acordo com o seu objetivo ou não? Uhum. Precisa ser, Perfeito. precisa ser totalmente monitorado. Exatamente. E aí, tá gostando da nossa conversa? Por acaso tem alguma dúvida relacionada à dieta low carb? Você está pensando em fazer? Se sim, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer para a gente respondê-los. Bom, pensando talvez em um outro mito, talvez não um mito, mas algo que traz bastante dúvida para o pessoal, é em relação à necessidade de carboidratos para praticar atividade física. Ou seja, eu preciso comer carboidrato para praticar atividade física. Como funciona a dieta low carb nesses indivíduos especificamente? Quando a gente vai para a nutrição esportiva, isso aí já começa a ficar um pouquinho diferente, porque vai depender de qual é o tipo da modalidade, da frequência dessa pessoa, quem é essa pessoa, lógico, o perfil dela também. Então, assim, por exemplo, atividades de endurance, né? Então, com provas longas, a gente vê um benefício muito grande com a estratégia low carb, até mesmo cetogênica. Tá? Uhum. Porque a gente consegue, através da nossa própria gordura corporal, acessar a energia necessária para a gente desenvolver essa atividade. Mas essa pessoa, ela precisa, mais uma vez, ter uma boa adesão, ter um perfil para fazer isso, tá? Uhum. Agora, quando eu falo sobre atividade de força, um exercício anaeróbio, talvez não seja tão benéfico. Agora, o que eu quero trazer aqui, que eu aplico em atletas de alto rendimento, eu tenho atletas que competem mundialmente aí. Se eles forem qualquer nutricionista, vai ter altíssimo carboidrato. Comigo, eu uso às vezes 150, 180 gramas de carboidrato para um atleta de ponta. E ele desenvolve super bem a atividade dele, rende muito bem. Dependendo da prova, dependendo de qual é a fase, eu preciso dar mais carboidrato, sim. Tá? E quando a gente também pergunta qual o objetivo, a pessoa fala: meu objetivo é hipertrofia. É interessante a gente aumentar um pouco do carboidrato, Uhum. mas nunca precisa ser high carb, tá? Sim. De novo, perfil, adesão, estudar o paciente, qual é a frequência. Tem pessoas que fazem 1, 2, 3 tipos de treinos ao dia. Dependendo do perfil, eu não posso ter uma restrição muito severa de carboidratos, porque essa pessoa vai falhar, vai precisar de energia, né? E ao mesmo tempo, a pessoa que faz muita atividade física, se eu não dosar aquilo que eu dou de carboidrato, ela pode ficar tão dependente dessa energia rápida que ela não performa bem. Uhum. Então, é bem individual isso. Sim, é o problema, por exemplo, do pensamento que a gente tem de que a estratégia para quem quer emagrecer é a mesma para quem quer ter performance. Não. Né? E, logicamente, se eu tenho uma restrição calórica, eu tenho um déficit calórico acentuado, porque meu objetivo é emagrecer, e eu quero fazer uma atividade física que eu preciso gastar energia para Ele isso, vai ter bastante problema. é lógico, né? É até inteligível que a gente tenha isso. O que não quer dizer que eu preciso consumir uma quantidade exacerbada de carboidrato para poder fazer. Exato. Posso talvez até conseguir esse tipo de energia com uma outra fonte. E assim, se você tem muito carboidrato ali como fonte de energia, para você executar uma tarefa que seja longa, esse glicogênio, ele uma hora vai Sim. acabar. E aí você tem você tem uma queda grande na sua performance, que é necessário você fazer a suplementação muitas vezes de carboidrato. É por isso que os atletas usam um gel de carboidrato. Uhum. Porque começa a ter uma queda tão grande, tão acentuada, que você para, o corpo simplesmente para. E aí, nessas provas, que eu volto de novo a dizer, é interessante ver o perfil, porque às vezes a alimentação de baixo carboidrato, principalmente a cetogênica, ela beneficia demais esse atleta. Uhum. Ele consegue performar durante toda a prova.
Sim, é praticamente uma adaptação do corpo daquela pessoa Isso, que já tem uma certa predisposição genética para que aquilo funcione, exatamente, né? exatamente. Perfeito. Pensando talvez agora naqueles indivíduos vegetarianos ou veganos, né? Que a gente fala, poxa, é uma alimentação baseada em gordura, em proteína, com baixo carboidrato. E a pessoa que não come carne, por exemplo, é Uhum. possível fazer dieta low carb? O vegetariano, eu consigo porque ele tem o derivado do leite, né? O vegetariano, o ovo lácteo vegetariano, né? Uhum. Eu consigo fazer uma dieta low carb, sim. É, o vegano, eu vou te dizer, eu já tentei trabalhar, né? Eu preciso entrar com muito suplemento, já começa a não ser uma alimentação tão saudável. E como a Uhum. gente fala em comida de verdade, o volume que eu vou dar, independente do quanto seja de grãos, ele precisa ser tão grande que não faz sentido. Porque eu vou precisar entrar com a suplementação. Então, a alimentação low carb, para mim, ao meu ver, ela vai até o ovo lacto vegetariano, Uhum. tá? O vegano, É aquele ponto em que talvez a própria consciência da pessoa, né, o hábito dela, começa a dificultar uma estratégia. E a gente tenta forçar algo em alguém que aparentemente não vai ter um benefício tão grande em relação àquilo. isso. Até dá, a gente tem Não, proteína dá, de dá pra fonte fazer. vegetal, tem outras coisas, mas é importante. E outro ponto que a gente falou, talvez pensando no vegetariano, no vegano, que consomem talvez mais desses alimentos, é em relação às frutas, os vegetais, que em alguns pontos até podem ter uma certa quantidade de carboidrato, mas tem também as fibras que estão associadas ali com saciedade, com outras necessidades fisiológicas que a gente tem. Como é que é essa dosagem de quanto de fruta ele pode comer, se ele pode comer batata ou não? Como é que vai depender? Vai depender do qual é o objetivo dele, né? Então, assim, Uhum. eu gosto muito do lance da gente falar em comida de verdade, justamente porque quando você mastiga um alimento, que, embora ele tenha carboidrato, e ele é rico em fibras, eu também reduzo essa velocidade dessa absorção, né, da Uhum. glicose. Então, para promoção de saciedade, quanto mais fibra eu tenho nesse alimento, melhor. Então, por isso que se você come uma batata inglesa e você come uma batata doce, você começa a comer na quantidade, a mesma quantidade das duas, você vai parar muito antes quando você comer a batata doce. Ela é muito mais fibrosa, tá? Uhum. Ela tem menos água também. Mas assim, na promoção de saciedade, falando em vegetais, eu sempre gosto de combinar com alguma fonte proteica. Porque Sim. aí vai me ajudar nessa promoção ainda mais. Tá? Então, a distribuição vai variar de acordo com qual é a necessidade daquele paciente, né? Então, essa pessoa ela precisa consumir quantas calorias ao longo do dia? Qual é a distribuição de quantas refeições? Né? Basicamente, é você olhar o quanto aquela pessoa precisa, qual é a fração dessas refeições e qual é o objetivo dela. Perfeito. Talvez encaminhando já para o final da nossa conversa, e lógico, não dá para esgotar todo o tema aqui, mas algo que eu acho muito interessante, porque a gente citou muito sobre comida de verdade aqui, né? E talvez um dos grandes avanços que a gente tenha na indústria alimentícia são os processados em si, que aumentaram de forma considerável ali a validade dos alimentos, facilitaram o acesso para muitas pessoas, mas vieram associados aí, principalmente ao longo dos últimos anos, a uma substituição no tipo de principal de macronutriente, privilegiando o carboidrato, formando alimentos muitas vezes altamente calóricos, mais baratos, e até por isso a gente vê um pouco a substituição num país como o nosso, de pessoas que tinham problema de baixo peso para agora a obesidade, né? Porque logicamente é uma fonte mais barata. Eu queria saber um pouco sobre a diferença dessa low carb limpa, né, que o pessoal chama, de uma low carb baseada em produtos ultraprocessados. Existe diferença nela? Um é mais saudável do que a outra? Não, com certeza, é uma diferença gigantesca. Esse ultraprocessamento dos alimentos, ele vai retirando cada vez mais o poder dos nutrientes. Né? Uhum. Então, você vai deixando cada vez mais pobre. Embora a gente veja ali enriquecido com vitaminas e minerais, nunca será comparado à absorção, a gente fala da biodisponibilidade dos alimentos num produto natural. Uhum. Então, se eu fizer uma alimentação low carb comendo barrinha de proteína, é totalmente diferente de eu comer um bife. Por quê? A absorção desses nutrientes, quando é uma comida natural, o nosso corpo tem as enzimas que estão preparadas para receber aquilo, elas lidam bem com aquilo. Agora, quando é um produto industrializado, ele sofreu, principalmente os ultraprocessados, que ele pode ser processado. Sim. Não é um grande problema. Mas o ultraprocessado, ele sofre tantas modificações que às vezes até mesmo para a nossa microbiota intestinal
Nossa, o que está acontecendo aqui? Eu não sei. Então, aí a fermentação muda, né? A absorção muda e a forma até como a gente usa esse combustível pode mudar. Então, não se iludam de achar que as coisas são práticas, eu posso comer um biscoito industrializado, mas ele tem uma redução de carboidratos. Vai ser a mesma coisa de eu comer uns ovos com castanhas, com a fruta, com o iogurte. O iogurte mesmo é um produto processado, que está ali na geladeira do mercado, mas eu posso usá-lo a favor, porque é um produto que precisa ter 2 ingredientes, né? A indústria Sim. não precisa ter aditivos químicos para estar ali dentro. Eu consigo pegar de forma prática, eu não preciso fazer, embora seja super simples de fazer em casa, mas eu posso usar a meu favor. Né? Então, dependendo do que eu escolho, se ele é minimamente processado, eu posso ter uma alimentação bem natural também, boa, benéfica e low carb. Mas se eu for pensar, poxa, eu vou viver de pacotinhos, saquinhos, é bem difícil já, porque quando eu olho o rótulo desse alimento, eu vejo que a lista de ingredientes ela é tão grande. Além disso, muitas vezes a gente não reconhece nem qual é o tipo do aditivo químico que está ali dentro. Perfeito. Talvez o pessoal tenha dúvida em ultraprocessado, né? Uma dica rápida é, se você precisa abrir um pacote para comer o alimento e ele dura mais do que 15 dias, é bem Nossa. provável que ele seja ultraprocessado, né? E se você olha na composição dele também, né? Você olha ali, informação nutricional, tem lista de ingredientes. Poxa, você começa a ver muito nome esquisito. Exatamente. Se os primeiros ingredientes também do rótulo, eles não são os ingredientes que o rótulo vende, né? Então, tá ali, chips de batata, mas o primeiro ingrediente é amido modificado, é gordura vegetal. Poxa, mas cadê a batata? Né? Preciso, então, aprender a ter um mínimo de conhecimento para eu poder ler um rótulo. Perfeito. Acho que talvez em saúde, conhecimento seja um dos pontos que mais favorece. Você se protege de tudo, até mesmo de nós profissionais. Exato, porque você questiona mais as coisas, logicamente. Ninguém aqui quer que você se torne um cético em relação a tudo. Mas a gente precisa se questionar, procurar boas evidências justamente para poder colocar. Eu acho que esse papo aqui tem justamente essa intenção. Bom, Fernanda, acho que uma grande conversa, acho que muito esclarecedora. Lógico, não dá pra gente falar sobre tudo de low carb, quero contar contigo em outras ocasiões também. Pode ter certeza. Mas antes da gente terminar, eu queria que você trouxesse para o pessoal que está assistindo a gente aqui alguma dica prática de saúde que pode ser aplicada já no próximo, assim que ele terminar de assistir o episódio, para que ele tente viver mais, viver melhor. A primeira dica que eu vou dar é a gente pensar no que a gente tem na despensa. Né? Se você olha a sua despensa, ela está muito cheia de saquinhos, né, docinhos. Começa a fazer essa limpeza, porque esse é o passo inicial. Não queira dar um passo maior do que você pode, né? Começa investindo, enchendo mais a sua geladeira com alimentos naturais, né? Aos poucos vá modificando a sua alimentação, porque o seu exemplo é o exemplo da casa toda, né? Então você acaba mudando os hábitos da sua família e principalmente lembrando que existem pilares para você construir uma rotina saudável, que envolve boas noites de sono, alimentação equilibrada, o exercício físico e também cuidar da nossa saúde mental. Perfeito. Porque não adianta nada a gente fazer e deixar uma perninha bamba para o outro lado, né? Então é a gente tentar pegar esses pilares realmente e fortalecê-los aos poucos. Perfeito. E aí a gente tem longevidade. Exatamente. E é aquele ponto que a gente colocou, né? A substituição de uma dieta baseada em ultraprocessados por uma dieta natural. Talvez esse processo de substituição alimentar, que ainda nem é uma dieta em si, né? Muito mais uma troca, já é suficiente, talvez, naquelas pessoas com peso muito acentuado, né? Uma obesidade mórbida, consigam já perder peso só com uma substituição. O caso, talvez, até do próprio refrigerante zero, né? Que não é saudável em si, também não existe um grande... Essa vai mudar muito. Não existe um grande problema com o sódio da Coca, a não ser que você tome 4 litros de Coca-Cola por dia, mas só essa troca já pode ser suficiente para começar esse processo. A redução do açúcar vai mudar a sua vida. Perfeito. E como é que o pessoal pode acompanhar mais sobre o seu trabalho? Através do meu Instagram, @Fernanda, a letra H, Macuco, que é o meu sobrenome, ou também através do canal Cozinha de Verdade com Fernanda Macuco lá no YouTube, que eu adoro compartilhar as receitas e facilitar o dia a dia de vocês com praticidade e coisa boa, porque a gente tem que comer bem. Exatamente. Comer faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa do convívio social e é importante a gente desmistificar um pouco isso. Muito obrigada pelo convite, adorei estar com você aqui. Você é um profissional ímpar e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado você pela participação. Obrigada.
Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Você também pode se inscrever na nossa newsletter e receber diretamente no seu e-mail, de forma gratuita, resumos dos nossos episódios, dicas práticas para melhorar a sua saúde e também outros conteúdos exclusivos. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.